Uma mulher de 35 anos, que fala pouco sobre si mesma, mas que tem aprendido a se abrir como forma de se ajudar, quebrando o silêncio que guarda desde a infância. Um passado do qual ela tentou muitas vezes esquecer e viu que era impossível. Aos 5 anos, ela começou a ser abusada pelo próprio irmão mais velho. Eu lembro que era assim, tipo, não conseguia ser criança, né? Por causa que tinha uns momentos do abuso, né? Em família, e crescidos. Você acha que você teve uma infância roubada? Tive a infância roubada, assim. Infância, juventude. E um pouquinho da adulto, né? A parte de adulto, sim. Então, essa questão do medo é a família, né? Ficar sabendo, a vergonha, né? De passar esse período e não poder falar, né? Pra mãe, com medo de que ela pudesse se magoar com isso. Os abusos aconteciam sempre quando os demais familiares estavam distantes ou distraídos. Aquilo que já era um tormento dentro de casa piorou quando ela também começou a ser abusada por um cunhado. Era obrigação, né? Tipo, obrigação com a família dentro de casa. E eles não percebiam isso, todos dentro de casa. Por causa que tinha uns tempos de reuniões, né? Era o período. Aproveitava aquele momento de distração de todos e fazia, né? O ato. Infelizmente, você teve isso dentro da sua própria casa com alguém que era seu irmão, mas não foi só ele, né? Você teve outros episódios. Tive sim. Pessoas conhecidas da família, né? Como se não bastasse, ao longo da infância, ela foi abusada por outras 3 pessoas. A mãe dela, hoje falecida, trabalhava o dia inteiro. Os filhos muitas vezes ficavam sozinhos em casa. Eu lembro mais ou menos uns 5 pessoas. Eu acho que é porque a gente ficava sozinhos em casa, como eu e meus irmãos. Aí daí que eles queriam aproveitar mesmo, né? Da gente, assim. Eu falo por mim, porque eu acho que foi complicado. Os especialistas dizem que traumas como esses que acontecem com as crianças podem roubar não só a infância, como também a adolescência e a vida adulta. E a dificuldade de se relacionar com outras pessoas pode aumentar ao longo do tempo. A gente pode reconhecer em termos gerais, não só pensando nas experiências de violência, que qualquer experiência na vida do ser humano, ela deixa registros, né? Quando a gente pensa na infância, a gente pode identificar experiências que são significativas, porque elas vão contribuir para que essa pessoa tenha aí a sua personalidade, o seu jeito de ser, né? E se essas experiências têm um caráter negativo, muitas vezes elas podem ser marcadas na condição de um trauma, né? E é trauma porque acaba sendo uma experiência que a pessoa ela não tem condições ou físicas ou emocionais ou até as duas e outras para lidar com aquela experiência, né? À medida em que essa experiência na infância ela teve uma marca traumática, né? A tendência é que essa pessoa ao longo da vida vá buscar evitar contatos que se pareçam com aquele primeiro contato na perspectiva de se defender, né? Então é como se ela carregasse essa marca, né, ao longo da vida dela
e tentasse evitar repetir aquela experiência de caráter negativo que ela teve na infância. Muitas vezes, para não repetir, ela cria restrições, né? Então, ela cria comportamentos, por exemplo, de evitação, né? Evitação de novos relacionamentos, evitação de um contato mais íntimo, né? Evitação até da exposição, né? Daquilo que é mais pessoal no relacionamento que ela estabelece com pessoas no momento atual, na fase adulta. O silêncio pode até durar anos, mas nunca é tarde para procurar ajuda. Nunca é tarde, inclusive considerando que, infelizmente, essas situações de violência, elas vêm sido expostas, elas vêm acontecendo, continuam acontecendo, sempre aconteceram, né? E em função dessa evidência, cada vez mais a gente tem serviços especializados. Então, hoje, é diferente de há um tempo atrás, onde eu poderia ter dificuldades enquanto alguém que viveu uma experiência negativa como a violência, eu tinha dificuldade de levar alguém que fosse inclusive especializado e que tivesse um acolhimento e uma escuta qualificada para que inclusive providências jurídicas sejam tomadas, né? Então o silêncio acabava sendo uma alternativa, né? À medida que hoje a pessoa que viveu violência em qualquer tempo da vida dela e de qualquer tipo de violência, ela sente a possibilidade de expor e de levar isso a algum profissional ou instituição especializada, ela pode e precisa fazer isso, né? Há casos onde a punição ao abusador, ela fica juridicamente comprometida, né? Então, se a pessoa foi abusada na infância, né, e hoje essas pessoas não são mais acessíveis, né, e fica difícil aplicar uma punição jurídica, mas pelo menos a pessoa pode se cuidar, né, para que ela consiga processar emocionalmente essa experiência traumática e, inclusive, conseguir fazer escolhas que sejam mais saudáveis para ela na vida, né? E aplacar esse sofrimento, porque a gente precisa reconhecer, há um sofrimento aí. Hoje, a mulher com quem conversamos mora com uma irmã, com quem tem maior liberdade para desabafar. Evita, ao máximo, contato com o irmão que abusava dela. Falar sobre o assunto, mesmo depois de tanto tempo, tem ajudado. A esperança é viver melhor, mesmo com tantas lembranças ruins. É difícil estar abrindo. E às vezes a pessoa não pensa que a gente não quer, né, abrir as coisas, mas não é fácil. Hoje em dia, adulta, essas lembranças te prejudicam de que forma? A forma de prejudicar é de estar sempre assim, correndo atrás de alguma coisa, isso também me pede muito. Por exemplo, você conseguiu constituir família? Se casar, ter filhos? Não consegui. Por causa que isso também prejudicou para mim. Para construir a família, para estar junto, para estar tendo a pessoa do lado, não tenho confiança. Daqui para frente eu espero que possa mudar na minha vida. É uma liberdade, né? Tá falando libertação mesmo. Espero que daqui para frente Deus me ajude a mais.